boa tarde, boa noite. Meu nome é Bia Brandão, eu sou educadora parental e consultora materna. Bem, esse vídeo não é um vídeo assim gostosinho, que eu gosto de falar sobre o assunto. Eu não gosto, mas eu entro numa frequência que eu não gostaria de estar pensando nas outras famílias que estão passando por isso, né? Enfim, mas o que eu quero trazer aqui é dizer que isso é um tabu também, né? Então eu tô fazendo a minha desconstrução interna aqui, porque a gente cresce, o que a gente aprendeu é que sexo a gente tem que falar só quando for mais velho, né? Só quando tiver adolescente e olhe lá. Só quando for na fase adulta. E sexo é algo que a gente tem que falar assim com as crianças. Não de uma maneira pejorativa, né? Mas a gente tem que falar assim por conta do abuso sexual infantil. Eu não sei se vocês já pegaram para ler alguns estudos, pegaram para ler algumas estatísticas, né? Dos sites do Disque Denúncia, esse tipo de plataformas que atendem esses casos, né? Isso quando são notificados, né? Isso quando são denunciados, porque a gente sabe que uma grande parte não denunciam. Então, assim, é um assunto bem delicado de se falar, mas eu tomei coragem, eu tô aqui para falar, porque eu acho que a informação tem que ser dada. Então, a gente sabe que, olhando esses dados estatísticos, eu vou deixar aqui na descrição para vocês também olharem com seus próprios olhos e analisarem. A maioria desses casos acontece com crianças, os abusadores são homens. Então, quando a gente analisa esses casos, a gente vê que tem casos de tios, pais, padrastos, namorados, vizinhos, então avós. Então a gente observa que a maioria desse sexo masculino que abusa das crianças são familiares que a gente confia, são familiares que estão dentro das nossas casas. Esses abusos normalmente acontecem dentro de nossas casas e a gente não vê, por debaixo do nariz da gente. Então a gente tem que estar muito consciente disso, que existe sim. A gente precisa sair um pouco dessa nossa bolha, que, ai não, isso acontece com outro, isso não vai acontecer comigo. Pode acontecer, infelizmente pode acontecer. E agora com o Covid, com o isolamento social, com a quarentena, as mães que precisam trabalhar, as famílias que precisam trabalhar, que não têm a creche, né, acabam deixando as crianças com a rede de apoio que elas têm, que são os familiares, amigos, vizinhos, e não dá para confiar, né, gente? Não, sei lá. Quanto mais a gente prevenir esse tipo de abuso, melhor é. E a maior prevenção que a gente pode fazer com as nossas crianças é dando essa informação para elas. A gente, claro, né, de uma maneira leve, de uma maneira lúdica, de uma transparência com elas. E esse vídeo é para isso, de informar como que a gente pode falar desse assunto que é tão pesado, né, que a gente tem tanto bloqueio com elas. Eu comecei a falar sobre esse assunto com o Gui quando ele era bem bebezinho. E como que a gente pode abordar isso com os nossos bebês? A gente respeita o corpo deles, né? Então sempre que eu ia pegar o Guilherme para trocar a fralda dele, ele não tinha nem 1 ano, eu falava: oi Gui, vamos lá trocar a fralda, vamos lá tomar um banho, agora tá na hora do banhinho. E aí eu sempre conversava com ele, por mais que ele não entenda todas as palavras, né? Bebê aprende muito rápido, com 1 ano eles não falam, mas eles já entendem muita coisa. E uma das coisas que eu tenho como comprovar isso é porque eu ensinei a linguagens de sinais para o Guilherme, então ele fazia gestos e trocar a fralda era esse gesto, que eu já falei um pouquinho lá no meu Instagram, não sei se vocês me acompanham, mas tem no perfil de destaque, tem um falando sobre as linguagens de sinais,
que inclusive eu aprendi com a Flávia Kalina, que é uma profissional que eu amo muito. Então, sempre que eu ia trocar a fralda dele, eu conversava com ele. Antes de pegar ele do chão, eu já conversava com ele. Esse respeito pelo corpo dele, a gente tem que ter desde sempre. Tenta se colocar um pouquinho no lugar desse bebê, dessa criança que está interagindo com um brinquedo, está entretido na televisão. Imagine você entretido na televisão e vem alguém e pega você do nada e começa a arrancar sua roupa, né? E aí, óbvio, você entra em pânico, talvez o bebê comece até a chorar. Então você fala, ai não, vamos tomar banho, que isso? Não, tá fazendo birra. Então se a gente não tem essa consciência, a gente acaba desrespeitando mais ainda a criança, né? E o que a criança aprende? Que é normal esse tipo de atitude com ela. Ela entende que aquilo é comum, porque fazem isso com ela desde sempre. Arrancam a roupa dela sem falar nada, sem sabe, nem... Ai, eu fico até em pânico falando dessas coisas, só de imaginar, porque é muito desrespeitoso, né? E como que eu trabalho isso com o Guilherme aqui desde cedo, eu falo para ele o que são partes íntimas, por isso que a gente usa também as roupas íntimas, que é para proteger, e existem toques que são normais, né? Por exemplo, no banho, a criança, quando ela ainda não sabe tomar banho sozinha, ela precisa de um cuidador para dar banho nela. E mesmo assim, é importante a gente ensinar para essa criança que tipo de toque ela tem que esperar de um banho, né? Porque muitas vezes, esses abusadores utilizam esse artifício para abusar da criança lá dentro do banheiro. Eu tô trazendo aqui esse assunto justamente para alertar vocês, não é para culpar vocês, não é para pegar o chicotinho e começar a se martirizar, porque esse é um vídeo mais informativo. Eu acho que a gente tem que ter consciência sim de que isso ocorre, independente da classe social, isso ocorre. A nossa ferramenta é a prevenção. Explicar para a criança que nós somos o porto seguro dela, que qualquer coisa que faça ela se sentir inadequada, confusa, machucada, elas podem contar com a gente. Por quê? Esses abusadores, eles utilizam de artimanhas que fazem a criança ficar com medo, sabe? Recentemente, o Marcelo Adnet, ele informou que foi abusado, né, com 7 anos e depois com 11 anos. E aí ele contou, eu vi uma reportagem que ele deu, que ele contou que o abusador era um tio dele, se eu não me engano, e ele falou, a cachorrinha dele tinha acabado de morrer. Ele falou que se ele fizesse algumas coisas com ele, ele fazia com que a cachorrinha voltasse a viver. E o menino, na inocência, ele acabou acreditando. Então, eles usam esse tipo de situação, sabe? Chantagem. Eles falam que vão deixar de castigo. Porque recentemente eu vi um vídeo de uma adolescente. Ela deixou o celular gravando, escondido. E o padrasto dela estava querendo pegar no peito dela. E ela falando não, 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 não. E o padrasto falava assim, se você não deixar, eu vou te deixar de castigo. Então, eles usam essa artimanha. Por quê? Porque provavelmente a mãe vai acreditar no pai que a menina fez alguma besteira, não na menina, sabe? E às vezes a gente não sabe qual é o tipo de núcleo familiar que a criança está envolvida, porque às vezes a mãe até é conivente com isso. Então, como a gente pode ensinar, não só para os nossos filhos, né, mas para as outras crianças que a gente tem mais contato, com quem que ela pode contar? Uma dessas pessoas que a gente pode contar seria para a professora, seria para algum familiar que ela ama muito, que ela sente uma conexão muito forte, conselho tutelar, enfim, tem vários canais que eles possam fazer essa denúncia, né, quando já é um adolescente, no caso. E crianças, né, falando com algum adulto de confiança.
E o que eu quero trazer aqui é um recurso que eu uso bastante com o guia, além dessas informações que eu passo para ele, né? Ah, outra coisa, o pipi do Guilherme. Eu ensino para ele como ele deve manusear para limpar o pipi. Quanto menos eu tocar, melhor. Quanto menos eu tiver esse contato, quanto menos eu ficar tocando no pipi dele, porque muitos pediatras falam também que é pra gente limpar, não sei o que, higienizar, isso é super importante. Só que a partir do momento que a criança já tem uma idade que ela consegue fazer isso sozinha, deixe a criança fazer sozinha. Quanto mais ela tiver consciência do corpo dela, quanto mais ela observar, teve uma fase que o Guilherme tocava muito no pipi dele, mas eu entendia que aquilo ali era algo novo que ele estava conhecendo. Então não fale, não toca aí, não sei o quê, porque às vezes a menina tá tocando na pepeca e a gente tem uma crença de que, nossa, que absurdo, né? Ela já tá se tocando, já tá se masturbando. E não, ela tá conhecendo o próprio corpo, né? Então a gente precisa ensinar para as crianças, precisa mostrar para ela numa idade certa, né? Explicar, sugerir para ela olhar com o espelhinho lá as partes íntimas dela, mas isso vai de acordo com a idade. Por isso que eu sou tão a favor da educação sexual, porque na educação, tendo essa educação sexual nas escolas, essa criança tem a oportunidade de saber o que é um abuso, de saber como que é o corpo dela, como que funciona. E tem muitas pessoas que equivocadamente acreditam que educação sexual é ensinar a criança e o adolescente, o pré-adolescente, a ter relações sexuais. What the fuck? Dito tudo isso, eu quero trazer aqui 2 recursos que eu uso muito com o Gui, que são 2 livros, mas é claro que existem outros no mercado falando sobre esse assunto. O primeiro tá mais voltado para crianças pequenas, que é o Pipo e Fifi. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele foi feito pela Caroline Arcari e as ilustrações pela Isabela Santos. Eu vou mostrar aqui que é muito lindo, olha. São elas. Esse livro aqui, ele fala de uma forma bem lúdica, bem gostosa, bem leve, o que são partes íntimas, como que as pessoas podem tocar na gente, como elas não podem tocar na gente. E o mais gostoso desse livro é que ele fala de forma rimada. Então é gostosinho você falando assim com a criança, porque é em forma de rimas. Ó, aqui eles mostram o que é pipi, o que é pepeca. Eu não sei se no vídeo vai estar espelhado. Aí ele sugere, né? Desenha aqui o que você tem, se é um pipi ou uma pepeca. Aqui ele já explica o que são partes íntimas, os nomes. Então aqui ele sugere, né? Nome de pipi ou pênis, bumbum ou popô, peitinho ou mamilo, vulva ou pepeca. Que é importante a criança saber também qual que é o nome, né? Senão ela vai crescer achando que é pepeca mesmo. Aí, aqui que é legal, né? Que mostra, quando você... Mas fique sempre ligado, às vezes você não gosta ou não deve ser tocado. E aqui mostra alguém apertando a bochecha e a criança super desconfortável, né? Então, eu achei interessante porque, assim, muitas vezes, né, por educação, a gente insiste que as nossas crianças abracem e beijem parentes que não vê há muito tempo, né? Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho esse contexto, porque a criança não lembra, pra ela é um estranho e tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente acha que, nossa, meu filho é mal educado, que não dá oi, não dá beijo, não dá abraço. Calma, a gente pode explicar para a criança que se ela não quiser abraçar, se ela não quiser beijar, tá tudo bem. Ela pode fazer um oi de longe ou ela pode só falar oi, sabe? A gente precisa ensinar, sim, as normas sociais de como conviver em sociedade, porém sempre respeitando o que a criança quer e o que ela não quer. Por quê? Porque quando houver uma situação de um cara estranho, um abusador que vier com segundas intenções querendo beijar e abraçar,
ela não vai saber distinguir se aquilo é normal ou não, se ela deve se afastar ou se ela deve realmente abraçar e beijar, né? Então isso é muito importante a gente estar ciente disso. Então aqui ele sugere o toque do sim, a Fifi vai falar. Então atravessar a mão, pegar na mão para atravessar a rua com algum adulto conhecido, fazer um cafuné na cabeça. Isso tudo são toques do sim. Aí aqui tem os toques do não. Poder abraçar e beijar à força, ficar no colo, sentar no colo quando você não quer, ou se não contar um segredo. Explique para sua criança que existem segredos legais, né? Quando você está preparando uma festa surpresa, ou quando você vai comprar um presente para o seu parceiro ou para sua parceira, e junto com a criança, né? E você quer que ele mantenha aquele segredo. Isso são segredos legais. Existem segredos que não são legais, que a criança tem sim que contar para você. Ou quando, dependendo do toque, né? Isso não é legal, então ele fala que isso não é legal. E aí ele fala, tá, mas aí você pode contar com alguém que você confia. Pipo e Fifi confiam na professora. E aqui ele sugere, né? Em quem você confia? Saiba que existem outras pessoas com quem você possa confiar. Então ele vai sugerir o posto de saúde, o conselho tutelar, a escola ou a delegacia. E aqui tem uns recados para os responsáveis, né, os adultos legais. Enfim, é um livro super gostoso de ler, principalmente com crianças pequenas. Você vê que o livro já está meio detonadinho aqui de tanto que a gente já leu. E esse daqui é um livro que eu comprei já faz um tempo para o Gui, que se chama Meu Corpo é Especial. Esse livro aqui, eu gostei muito dele, só que ele é mais detalhado. Então, quando eu estava lendo para o Guilherme, na metade do livro, ele já estava meio entediado, já estava meio dispersando, não estava muito afim de me ouvir. Eu reparei nisso e comecei a ler a página e resumir, ler a página e resumir, ler a página e resumir. Mas ele é muito interessante também. Ele, como eu disse, né, ele fala de uma forma mais detalhada sobre os assuntos. Uma coisa que eu quero trazer aqui é que ele fala sobre Deus, que Deus fez você, que você é uma pessoa única, cheia de talentos e gostos, que Deus ama você exatamente do jeitinho que você é. E ele não puxa por um lado religioso, ele só fala sobre a figura de Deus. Isso eu achei interessante. Ele fala que tem uma parte, né? Eu vou falar coisas pontuais, porque senão eu vou estar repetindo mais ou menos o que foi falado no Pipo e Fifi. Mas aqui ele fala pra gente confiar nos nossos sentimentos. Então, se alguém tocar a gente de uma forma que a gente não se sinta bem, a gente tem que confiar nesse sentimento e contar para alguém de confiança. Ele detalha um pouquinho mais sobre a questão do beijo e abraço. Então, quando alguém te beija e abraça de uma forma que você não quer e você verbaliza isso para a pessoa, tipo, eu não quero, a pessoa que te ama vai respeitar isso, vai respeitar esse seu limite que você tá dando. Aqui eu quero trazer uma parte interessante para vocês, que ele fala, não se culpe. Se alguém te tocar de modo que você fique confuso ou se sinta incomodado, a responsabilidade é dele, não sua. Quando alguém faz alguma coisa para machucar você, é natural você querer saber se a gente fez algo que causasse isso ou se fizemos algo para merecer isso. Mesmo sendo normal fazer-se essas perguntas, é importante saber que você não tem culpa pelas ações das outras pessoas. Ele fala aqui mais uma vez para a gente falar com alguém que a gente confia, com a professora. E aqui ele fala, Deus ama cada parte sua. Lembre sempre que você é um tesouro de Deus, um filho amado de Deus. Não há ninguém em todo o universo exatamente como você. Mas do que tudo, Deus quer que você seja feliz. E aí termina o livro assim. Eu achei muito lindo, as ilustrações também são lindas.
E esse livro, por ter mais detalhes, né, a gente pode falar com crianças maiores. Ele foi escrito pela Cynthia Jason e as ilustrações pela Aley. Vou deixar aqui. Também vou deixar o nome na descrição para vocês terem acesso, se vocês quiserem comprar. E também tem um que eu não tenho, mas que ele é super famoso e que eu gosto bastante também, é o Não Me Toca Seu Boboca. É uma coelhinha e alguém, eu não lembro direito a historinha do livro, tá? Eu vou resumir aqui, mas alguém tenta tocar ela, né, de uma maneira, convida ela e os amiguinhos, fala que tem doce lá para os amiguinhos irem lá, tal, e os amiguinhos vão. E aí esse abusador tenta abusar da menininha e ela fala, não me toca, seu boboca! E aí ele continua insistindo, e aí ela gritou, não me toca, seu boboca! E saíram correndo. Então isso mostra, assim, o que a criança deve fazer nessas situações, né? Como que ela coloca limite. Porque se um adulto tá insistindo, se um abusador tá insistindo, né? O que ela deve fazer nessas horas? E aí foi que elas saíram correndo, ela ficou gritando. Então, isso tudo ajuda a gente a prevenir o abuso, a como agir durante o abuso, né? A como colocar limites. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês também, eu vou deixar aqui na descrição, é um site que se chama Childhood. Eu não sei pronunciar muito inglês não, tá? Mas significa infância. E nesse site, ele tem uma parte que ele indica livros, cartilhas, e alguns deles, eu acho que a maioria deles, estão em PDF para baixar. Então, se você já está interessado, gostou desse vídeo, sabe da importância que é a gente abordar esse conteúdo com as nossas crianças, dá uma olhadinha no site, tenta baixar para você conhecer melhor. Eu vou deixar aqui também o link para vocês adquirirem o livro do Pipi e Fifi, do Meu Corpo Especial e do Não Me Toca Seu Boboca, tá? Esse vídeo não é um dos mais gostosos, assim, que eu fui com um sorriso de orelha a orelha, né, falando, mas é um assunto super importante que precisa ser falado, precisa ser divulgado. Então, se você gostou desse vídeo, se você ficou até o final, por favor, não deixe de deixar o seu like aqui, pelo amor de Deus, se inscrever no meu canal e também divulgar para grupos de mães, grupos de pais, grupos de escola, condomínio. Quanto mais pessoas souber, melhor. Obrigada pela atenção e até mais. Tchau!